Muito bem, senhores. Vamos lá, você que está pretendendo prestar o concurso do Tribunal de Justiça aí do Litoral e do Interior, eu quero fazer uma revisãozinha de língua portuguesa e interpretação de texto aqui para vocês chegarem preparados para essa prova. Eu sei que vocês já estudaram, né, que vocês já treinaram, agora é hora de você rever isso. A gente vai passar aqui alguns pontos principais, né, do edital, aquilo que a VUNESP mais questiona. Eu vou começar mostrando para você inicialmente aqui o edital. Dá uma olhadinha no edital. Esse é o edital de interpretação de textos em língua portuguesa do seu concurso. Análise e compreensão de diversos textos, né? Esses textos verbais significam dizer que são textos escritos. Os não verbais são aqueles textos que provavelmente podem acontecer na sua prova. Sabe aquelas charges que o examinador coloca, põe desenho e de repente pede para você fazer uma interpretação daquele desenho. Isso seria um texto não verbal aí. Literário e não literário, ele pode retirar isso de um poema, de uma poesia. Não que ele vá perguntar, né, sobre poemas ou poesias, mas a interpretação desses textos aí. Essas informações literais, né, que são informações, inferências, né, que nós podemos retirar do texto. O ponto de vista do autor, você já deve ter visto, né, segundo o autor, de acordo com o autor. Temos a estruturação do texto, relações de ideias. A gente vai passar questões aqui, eu vou mostrar algumas questões para vocês, relacionadas a todos esses assuntos aí. E depois temos lá a parte de gramática, né? Classes de palavras, concordância, etc, etc. Bom, seguinte, ó, peguei os últimos 3 concursos, 2017, 2015 e 2014, os últimos 3 concursos do TJ. O que a gente tem em comum nesses últimos 3 concursos? O que você está vendo aí na sua tela. A VUNESP trabalhou com 3 textos, né, pegou a prova de português, lá 24 questões, 3 textos. Desses textos, ela fez questões de gramática relacionadas ao assunto que você está vendo aí na sua tela. Ó. Concordância, conjugação de verbos, conjunções, regência, nominal, verbal, tanto faz. A concordância também nominal, verbal, crase, colocação pronominal e pontuação. Esses foram os pontos mais questionados em relação à gramática. A parte de interpretação de texto, aparecem essas palavrinhas-chave que vocês estão vendo aí. Ó. Segundo o texto, sentido de uma expressão dentro de um texto, né? Coloca um texto, põe uma expressão ali, destaca, pergunta qual é o sentido daquela expressão. Sentido das conjunções, a VUNESP pergunta bastante, né? Substituir uma conjunção por outra e manter o sentido. Ponto de vista do autor, né? De acordo com o autor. A famosa charge, né, aquilo que a VUNESP gosta de perguntar, charges e tal, sentido próprio, sentido figurado. Então, vejam só, senhores, isso que vocês estão vendo aí na sua tela são os assuntos que vão cair na tua prova. Você pode ter certeza absoluta que a prova da VUNESP vai girar em torno disso que vocês estão vendo aí. Então vamos treinar um pouquinho, eu trouxe algumas questões aqui. Vamos pegar aqui de sentido próprio e sentido figurado. Isso é uma questão recente, de uma prova da Câmara de Sumaré, de 2017. Como que a VUNESP perguntou isso? Ó? Assinale a alternativa que apresenta a palavra empregada em sentido figurado. A gente tem a resposta aí. Essas questões costumam ser muito fáceis, né? São questões relacionadas a sentido próprio e sentido figurado. O sentido próprio é aquele sentido original do texto, né, da palavra, e o sentido figurado é aquele sentido emprestado, né? Vejam que nessa alternativa aí, ó, a vida não é uma eterna brincadeira. Aí o autor fez um trocadilho, né, com essa palavra aí, com uma brincadeira. Na verdade, a vida não é uma brincadeira, é outra coisa. Mas você pode observar pelas outras opções também, e dificilmente você vai ter algum problema em relação a uma questão de sentido próprio e sentido figurado. São questões normalmente muito fáceis de serem questionadas. Mas pode aparecer na sua prova, tem aí no edital, e a gente tem uma questão recente, de 2017, relacionada a esse assunto aí. Aí nós temos aqui estruturação do texto e relações entre ideias, né? Recursos de coesão. O que significa esse recurso de coesão? Bom, o que o examinador pode perguntar? Vamos ver aqui, ó. Uma questão relacionada à estruturação de texto. Isso é uma prova aqui do litoral de São Paulo, Itanhaém, 2017, uma prova recente. Considere o trecho a seguir. A gente tem um trecho aí. Lá embaixo, né, um pouco mais abaixo aqui, a gente tem no trecho cujos promotores praticam abusos indescritíveis. Ele está perguntando se é o pronome destacado, aí vem uma questão sobre esse pronome aí. Bom, então quer dizer que uma questão de pronome tem a ver com recursos de coesão.
Exatamente. O que o pronome faz? Qual que é a função de um pronome? O pronome tem a função de ligar alguma coisa a algum lugar. Pronome, né? Feito para o nome. Ele substitui alguma coisa que está no texto. Então, quando ele aparece numa frase, e ele faz referência a essa palavra que está antes ou depois dele, ele está provocando aí um sentido de coesão. Coesão significa ligar. Quando você liga uma coisa a outra, isso significa coesão. Então, os pronomes são questões relacionadas à coesão, as conjunções são questões relacionadas à coesão, as preposições, que têm a ver com regência também, são questões relacionadas com coesão. Então, esse recurso de coesão significa dizer assim, ó, o candidato, a banca quer saber de você se você conhece recursos de coesão, se você sabe para que serve um pronome, a que elemento esse pronome está se referindo dentro do texto. Então vejam que nessa questão, qual a função do pronome cujo? O pronome cujo e seus variantes, ele retoma um substantivo que está anteposto e joga para o substantivo que está pós-posto. Ele faz uma relação de ligação entre esses substantivos. Tanto é que ele dá um sentido de posse, né, a esses substantivos. Essa é a função dele, a função de coesão. A função gramatical é concordar com o substantivo pós-posto em número e gênero, né? Mas a função de coesão é ligar esses dois substantivos antes e depois. Tanto é que o pronome relativo cujo ele tem que aparecer num texto e tem que ter um substantivo antes e pelo menos um depois, com o qual ele vai concordar em número e em gênero. Então a relação de coesão significa ligar, né? Então aí dentro desse texto, o pronome cujos, destacado, expressa a noção de posse, tá vendo? A função dele é essa, né? Em relação à palavra promotores. Então, quando ele menciona no texto, né, começaram a fazer o bem e se transformaram em parte integrante de um processo de imensa perversidade, cujos promotores praticam abusos indescritíveis. Então, a gente tem a palavra promotor aí, e a palavra, o cujos, né, que é o pronome, estabelecendo essa relação de posse entre esses substantivos aí. Isso é um recurso de coesão? Sim, recurso de coesão. O pronome, qualquer tipo de pronome relativo, pronome demonstrativo, ou pronome relativo, como nesse caso o pronome cujo, ele tem essa função aí. Olha uma outra questão envolvendo o recurso de coesão, também com pronome. Ó. Câmara de Sumaré, uma prova agora recente, 2017, no trecho. A gente tem o trecho lá, né? Ó, muitas crianças sofrem com o excesso de atividades porque os pais acreditam que isso, apareceu um pronome isso. Esse pronome isso está destacado no texto. O pronome isso, ele retoma alguma coisa que está anteposta a ele. E é exatamente isso mesmo, gente, retomar aquilo que está anteposto. A gramática, ela traz exatamente essa expressão, né? É uma redundância, mas é isso mesmo. Retomar alguma coisa que está anteposta. Então, no caso do isso, a palavra destacada, que é um pronome, ela estabelece um recurso de coesão, ou seja, de ligação, em relação a alguma coisa que está antes dela. E essa alguma coisa está exercendo a função do substantivo, que é o excesso ali, o excesso de atividades. Pelo contexto, a gente consegue descobrir isso, né? Muitas crianças sofrem com excesso de atividades porque os pais acreditam que isso, né, vai deixá-las mais preparadas. Isso que? Esse excesso de atividades aí. Bom, acompanhe aqui no canal no YouTube e também a nossa revisão segunda parte. Eu dividi em 6 partes aqui, tá? Para os vídeos não ficarem tão longos e não cansar você aí. Então não tem desculpa não, dá para você acompanhar, 9, 10 minutinhos de vídeo, tranquilo, tá? Vamos lá para a segunda parte.